Bom, neste vídeo irei responder se o console Nintendo Wii vale ou não a pena no ano de 2022, ressaltando os pontos positivos e negativos de se adquirir este videogame, cabendo a você tirar as suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. Bom, começando aqui com um ponto positivo, o Nintendo Wii possui uma vasta biblioteca de jogos, indo dos jogos mais casuais como o Wii Sports e esses jogos desse tipo, até jogos que você nem imaginaria que teria para Nintendo Wii, como Tatsunoko vs Capcom, Resident Evil e muitos outros. Além disso, o Nintendo Wii já possui nativamente a retrocompatibilidade com o GameCube. É possível você rodar tanto via outros métodos como via CD mesmo os jogos GameCube no Wii de boa, sendo até que o primeiro modelo de Wii tem entrada para controle e memory card sem nenhum problema, enquanto os modelos mais seguintes, como os que removem a entrada de controle, aí é mais complicado rodar o GameCube, porque você vai ter que usar um controle, você vai ter que usar um Pro Controller de Nintendo Wii. Também o próprio hardware do console aceita muito bem os homebrews, ele roda 100%, pode-se dizer, o Super Nintendo, o Mega Drive, o Master System, dos videogames 8 bits e 16 ele roda tranquilo. E os 32, como por exemplo o PlayStation 1 e 64, via homebrew é mais problemático. Mas os jogos de arcade, fliperama e tudo mais, roda também muito tranquilo, é um ótimo videogame assim, tudo em um, porque se tu instalar os joguinhos de tipo Marvel vs Capcom, Marvel vs Street Fighter, esses jogos rodam tranquilinho no Wii. E no caso do Nintendo 64, também é possível você rodar os jogos dele via Virtual Console, e aí roda 100%. Exemplo disso é o Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask e Mario 64, eles rodam tranquilo via Virtual Console. Infelizmente, não é todo jogo que foi lançado para Virtual Console, então fica essa limitação. Alguns jogos muito específicos, infelizmente você não vai encontrar. Mas estes mais populares, você acha de boa e consegue rodar 100% no Wii, com save, até save state tem. Bom, falando em Pro Controller, agora um ponto negativo do Nintendo Wii. Os acessórios dele, como por exemplo esse próprio Pro Controller, um Chuck, esse é o Wii Motion Plus. Hoje em dia não vende mais novo na caixa original, é muito difícil você achar. E se você encontrar qualquer um desses acessórios, sai por um preço bastante caro, infelizmente, tipo, não é viável. Você às vezes vai encontrar um controle de Wii quase o mesmo preço que o videogame, não vale a pena. E tem um problema que os controles de Nintendo Wii de segunda linha, eles às vezes apresentam problemas em alguns jogos. Eu senti que às vezes, por exemplo, um Chuck vai para outras direções que você não quer, dependendo da situação. E retornando à função do GameCube, os Wiimotes e Pro Controllers desse tipo não funcionam no Nintendonte, que é o método mais popular para rodar GameCube no Wii. Infelizmente, a maioria desses controles não funciona no Nintendonte. Aí você vai ter que obrigatoriamente arranjar um controle de GameCube ou um controle. Isso é um ponto interessante. Alguns homebrews de Wii aceitam controles USB genérico, então você consegue até jogar com controle USB genérico. Outro ponto bastante positivo do Nintendo Wii é que ele é um videogame que apresenta pouquíssimos problemas, na verdade praticamente nenhum. É um videogame igual o Play 2 que precisa de baixa manutenção, não precisa ter que abrir ele, passar pasta térmica nem nada, é um videogame assim bem tranquilo. O que na geração dele é considerado sim um ponto positivo, deveria ser obrigação, mas quando você tem concorrente tipo o Xbox 360 Fat e o PlayStation 3, que são todo problemáticos, tipo comprar um carro assim meio bomba, é um ponto a ser ressaltado. Por exemplo, o PlayStation 3 só foi ficar tranquilo na versão última dele, que é o 3 Slim. O Fat até hoje, qualquer um que compre ele tem o risco de dar defeito do nada. O Xbox é a mesma coisa. Então, nesse ponto de refrigeramento e tudo mais do Wii, é um ponto positivo.
Um ponto negativo também em relação ao hardware do Wii é a falta de uma HDMI nele. Na época, o Wii lançou em 2006, a tecnologia HDMI já existia, talvez não fosse tão difundida quanto hoje, mas já era uma coisa que, por exemplo, o Play 3 e o Xbox 360 já vinham com a entrada HDMI, enquanto o Wii não tinha. Talvez isso seja até um resquício do fato do Nintendo Wii ser apenas um GameCube um pouquinho melhorado, então a Nintendo resolveu nem pôr uma HDMI nele, praticamente só pegou a mesma coisa do GameCube e colocou numa carcaça melhor. E principalmente nas TVs modernas, já respondendo assim, o melhor cabo para o Nintendo Wii é o vídeo componente. A imagem dele fica boa, às vezes dá para ver um serrilhado, mas é bem pouquinho, porque aí é a questão do próprio gráfico do Wii, que é um pouquinho melhor que o Play 2, então às vezes vai ter serrilhado nos jogos, é normal. Porém, infelizmente, as TVs modernas não tem mais a entrada componente, só ficando AV e HDMI. Até existe um adaptador chamado Wii to HDMI para Nintendo Wii, que pega a resolução do vídeo componente e joga para HD. Só que o que eu testei aqui pode ter sido só uma questão que o meu veio assim, mas eu já vi vários outros relatos. Ele não é tão bom assim, a imagem fica com um brilho muito estourado. Vocês podem notar aqui, aqui tá na captura, eu vou mexer aqui nela e vocês vão observar que o brilho, tem jogos que você não vai conseguir nem enxergar o que está acontecendo na tela, além da cor ficar toda distorcida. E são configurações muito complicadas de mexer na televisão, se eu mexer no brilho não vai mudar praticamente nada, se eu mexer em contraste muito menos. Você vai ter que mexer em configurações mais profundas que não vai valer a pena fazer isso. É melhor mesmo até jogar com cabo AV, pelo que me pareça, raridade, mas o cabo AV no Wii é funcional, porque a resolução dele padrão já é relativamente boa. Então a imagem não fica boa, não fica bonita, mas fica decente, fica bastante jogável mesmo no AV, se você tiver uma TV moderna hoje em dia. O balanço final é que sim, o Wii vale a pena, você encontra ele na faixa, dependendo de como ele está, entre até no mínimo uns 300 até uns 600 reais, por exemplo. Se tiver controles originais, controle de GameCube original, essas coisas ele vai estar mais salgado. Se tiver controle paralelo, tiver sem controle, é lá embaixo o preço, porque os acessórios do Wii são bastante caros. Esse é um ponto negativo dele. Mesmo os acessórios paralelos são bastante salgados o preço. E os jogos então nem se fala, porque muitas empresas nem fizeram o trabalho de relançar os jogos no Brasil, o que faz com que praticamente o que tem aqui seja importado, o que já joga o preço lá em cima já no início. E os jogos exclusivos da Nintendo, quem tem não vende, e se vende, vende bem caro. E é lei de mercado, se tem gente que procura, o preço vai ser maior, não tem nada de errado. E falando também que o ponto positivo dele ele praticamente roda tudo de Nintendo até ele roda praticamente. Ele roda praticamente todos os videogames que vieram antes dele, tirando os da geração anterior. Como pontos positivos tem o excelente preço dele, que é menor que o do Play 3 e 360. Fazer tanta manutenção nele para igual aos outros. A diversidade de jogos imensa, de tudo, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive. E nesses jogos, boa parte deles tem compatibilidade com multiplayer, o que eu considero um ponto positivo. Hoje em dia praticamente o jogo é tudo online. No Wii tem muito jogo multiplayer para jogar de 2, de até 4 jogadores. Então eu considero um fator bom. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.